Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez reunidos no canal do Samaritano no YouTube para mais uma reunião para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, aqui recebendo o nosso querido companheiro de Cerqueira César, o João Máximo. Boa noite, João. Como vai você? Boa noite, Marcelo. Tudo bem, com a graça de Deus. Uma boa noite a todos os nossos irmãos que estão aí conosco. Maravilha, João. Já tem uma turminha aqui, como sempre, aqui nos aguardando e eu vou cumprimentando aqui, ó, um a um. Sim. Temos aqui o Xande, está sempre presente, a Maria Madalena, a Dona Alda, olha aqui a Dona Alda aqui dando uma boa noite para a gente, olha lá, boa noite, amigos, irmãos em Cristo, muita paz em nosso coração. É isso aí, Dona Alda, Deus nos abençoe a todos mesmo. Todos Né? nós. Muito bem. Boa noite a Márcia, a Vilma, nossa companheirona também de toda segunda-feira aqui. Boa noite, Carlos Del Poço. Quem mais está aqui, ó? A Dona Herminda. Boa noite, Dona Herminda, como vai? Olha aqui, ó, muitas bênçãos e paz, que esse ensinamento que vamos ouvir nos ajude a ser cada dia melhor para o amor e a fé. É isso aí, muito bom. O pessoal está inspirado hoje, hein, João? Tá vendo? Então, maravilha, não? Eles já estão com uma vibração positiva aqui para o nosso evangelho, tá vendo? Maravilha. Olha que legal, né? Pessoal, então, antes de nós começarmos, só um recadinho que eu queria dar. Esqueci ainda de cumprimentar aqui, ó, tem a Dona Herminda, tem a Maria Noemi também, o Valdir, a Marina Guerra, a Luciana Mantovani, boa noite a todos, a Mira, que está acabando de entrar aqui. Muito bem. Pessoal, lembrando a vocês, então, em virtude do distanciamento social, foi criada uma caixa virtual de oração. E você pode enviar o seu pedido de oração, como nós não temos aqui as reuniões físicas por enquanto, né? Lá no prédio do Samaritano, onde tem o caderninho para você anotar e fazer o seu pedido de oração. Os nossos queridos irmãos aqui do Samaritano e da Colônia Espírita criaram a caixa de oração virtual. Então, você pode clicar lá e preencher o nome da pessoa, né? Pode ser encarnado ou desencarnado, e nós temos um grupo de colaboradores que se reúnem, né, num dia determinado para fazer vibrações de orações em benefício dessas pessoas cujos nomes estão na listinha. Então, para que vocês façam isso, basta clicar no link que está aí na descrição, aqui embaixo, aqui, só descer um pouquinho e vocês vão ver o link para um formulário do pedido de oração, tá bom? E a gente tenta, como é que se diz, adaptar a caixinha de oração lá do Samaritano, da Colônia, aqui também, virtualmente. Beleza? Dado esse recado, então, João, podemos dar início, você nos brinda com uma prece e em seguida pode dar início ao tema. Vamos lá? Vamos lá, então. Bom, eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda essa reunião, eles nos possam conceder a paz, a bênção, a proteção, mas, sobretudo, o auxílio necessário, para que possamos sair daqui renovados, fortalecidos no nosso propósito e no nosso ideal, de seguir o caminho que o Evangelho de nosso Mestre nos indicou, para que um dia possamos alcançar a nossa própria redenção. Que assim seja, graças a Deus. Bom, sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos e irmãs, a mais esse estudo da Associação Espírita Bom Samaritano. E hoje nos coube complementar o capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos.
onde vamos falar um pouco sobre as instruções dos Espíritos, encerrando assim esse capítulo com 2 itens. Mas antes de iniciar propriamente o assunto da noite, eu gostaria de refletir com vocês a respeito desse capítulo. Porque esse capítulo, ele se vincula a um chamado de Jesus, a um alerta de Jesus, a uma orientação de Jesus. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E aí ali já se inicia o capítulo com a boda dos festins de núpcias, indicando já que todo o evangelho um dia seria conhecido pela humanidade inteira. Mas poucos os escolhidos, poucos aqueles que se dispõem a se trajar com a veste nupcial. E aí vemos, por exemplo, em outro item desse capítulo, a porta estreita. Façam por caminhar pela estrada estreita, por muitos passarão pela estrada larga, que leva à porta larga da perdição. Mas bem-aventurado é aquele que passa pela porta estreita, que é a porta da salvação. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor serão salvos. Então, o que Jesus quis dizer com tudo isso? O que será que o Mestre queria nos proporcionar? Qual o ensinamento que traz essa mensagem tão interessante do Evangelho? O Evangelho está na terra, sendo semeado primeiramente por Jesus, depois pelos apóstolos e logo depois pelos seus discípulos, que vêm ao longo da história dos séculos, difundindo a mensagem do Evangelho por todo o mundo. Então, hoje, o Evangelho se estende por todas as partes do mundo. Mas alguém pode dizer, não, João, o cristianismo não está em todas as partes do mundo. Será? O que é ser cristão? O que é o cristianismo? É a religião do Cristo. Alguém pode dizer? Sim. Se a gente for imaginar em amplo contexto, poderia até ser. A forma com que o Cristo nos ensinou a encontrar Deus. Mas qual é essa forma? O seu Evangelho. Sim. Mas tem muita gente que não acredita no Evangelho. Mas o que é o foco principal do Evangelho? A prática do amor ao próximo e o amor a Deus. Qual o maior mandamento da lei, Senhor? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o vosso entendimento e alma, e ao próximo como a si mesmo se ama. E nesse princípio básico do Evangelho, nesse princípio fundamental do Evangelho, se encontra todas as outras religiões. O budismo, por exemplo, nos fala: seja capaz do ato incomum, que, em consonância com a doutrina cristã, o ato incomum se refere à caridade. Já o hinduísmo fala da necessidade de vencer a si mesmo através do autoconhecimento e servir ao próximo
para atingir a sublimação. E aí, apenas um dos vários conceitos religiosos que temos na Terra e que trazem o mesmo princípio, a caridade. Por isso, Kardec nos fala sobre fora da caridade não há salvação. Mas, João, esse capítulo não é. Não é fora da caridade não há salvação. Sim. Mas para que nós possamos entender o contexto desse capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Por quê? Porque muitos são chamados a conhecer o Evangelho. Ou melhor, muitos são chamados a conhecer a lei de Deus. Porque o Evangelho nada mais é do que a tradução das divinas leis de Deus que regem em todo o universo para a linguagem humana. E assim, Jesus serve como divino tradutor. E essa linguagem do Evangelho é universal. Não importa a religião. Não importa nem se você crê ou não em Deus, por enquanto. O importante é que você pratique. Pratique o amar ao próximo como a si mesmo. A prática da caridade. O vencer o orgulho e o egoísmo. E é disso que se fala esse capítulo. Porque hoje na Terra, o Evangelho, tendo esse nome, sob o título de cristianismo, ou não tem esse nome, tem o nome de Alcorão, livro sagrado, ou livro de Buda, ou livro de Zoroastro, que seja, quaisquer que sejam as filosofias religiosas, todas no seu âmago, no seu profundo, na sua base, trazem a prática do amor. Que segundo Paulo de Tarso, que cunhou essa frase, essa palavra, caridade, é o amor em ação. Então, dessa forma, nós compreendemos que o Evangelho de Jesus vem nos convocando a sermos escolhidos há 2000 anos. E o que nos basta para ser escolhidos? Privilégio? Se fosse uma questão de privilégio, Deus seria injusto. Mas então, o que me faz ser escolhido? O que me faz vestir a túnica nupcial? O que me faz entrar no reino dos céus? E é mais ou menos isso que nós analisamos nas instruções dos Espíritos. Porque, mesmo nesse capítulo, nós vemos que não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. E a instrução dos Espíritos inicia exatamente assim. Ao que tem, se lhe dará. Ao que tem, lhe se dará. E Kardec coloca uma mensagem que está no Evangelho de Mateus, quando os apóstolos lhe perguntam: Senhor, por que falam por parábolas? Porque a vós foi permitido conhecer a verdade do reino dos céus, e a eles não. Porque aquele que tem, muito será dado, e viverá em abundância. E aquele que não tem, até o que imagina ter será tirado. Olha que interessante. E aí, nós percebemos que fica confuso. Ah, mas Jesus disse então
que aquele que já tem será dado ainda mais, mas o coitado que não tem nada, até o pouco que ele tem será tirado. Isso não é injusto? Vamos analisar. Quem é Jesus? Como eu costumo dizer, Jesus é o espelho que reflete Deus para a humanidade. Quer ver Deus? Olhe Jesus. Não que a mesma pessoa, não. Mas a vida de Jesus, a vida desse Espírito é tão consoante, tão vinculada a Deus, que a sua vida é um reflexo do próprio Deus. Então, a partir daí, nós ouvimos Jesus dizer: o Senhor que faz vir o sol sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Ora, se Deus é tão misericórdia assim, como ele iria usar de 2 pesos e 2 medidas? Como daria a alguém que já tem mais ainda e tirar aquele que pouco tem, aquilo pouco que ele teria? E aí nós nos socorremos de uma mensagem que explica essa passagem, que é intitulada ou assinada por um espírito amigo, em 1862. E aí, apenas uma curiosidade: esse espírito amigo que descreve essa mensagem nos é muito conhecido. É o mesmo espírito que escreveu a mensagem intitulada A Paciência e a Fé Humana e Divina, no Evangelho segundo o Espiritismo, com o mesmo pseudônimo, um espírito amigo, que é a nossa amada Joana de Ângeles. Tanto é que quando analisamos a mensagem, nós vemos aqueles que estão habituados à leitura dos seus livros, observa uma ligeira semelhança com a forma de grafar, com a forma de escrever, com a forma de passar a informação. E ali ela nos coloca que seria inconcebível imaginar uma atitude egoísta ou presunçosa de Deus, ou até mesmo uma questão de mérito para uns e demérito para outros. Mas que, mais uma vez, o ser humano se vincula muito à letra que mata e esquece o espírito que vivifica. Que, na realidade, quando Jesus se refere ao que tem, lhe será acrescentado muito mais, é aquele que recebeu a mensagem divina e trabalhou essa mensagem divina. É aquele que, ao longo desses 2000 anos, vem recebendo a mensagem divina na boca das mais variadas religiões do mundo e vem colocando em prática. Por isso, a mensagem anterior. Não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta se dizer espírita. Não basta ir ao centro antes da pandemia, né? Ou assistir às lives, não é? Fazer os estudos do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Não adianta fazer palestra se não colocar em prática aquilo que se fala, aquilo que se ouve, aquilo que se aprende. Então, aquele
que tem é aquele que soube aproveitar a semente que Deus plantou no seu coração. Germinou. E, de alguma forma, ela está sendo frutífera. Ela está gerando frutos. E que frutos são esses? Os frutos da caridade. Os frutos do amor ao próximo. Porque o próprio Cristo nos diz: se fizer algo a um desses pequenos, a mim próprio, a mim estará fazendo. Então, dessa forma, aquele que tem é aquele que recebe a mensagem do Cristo e reflete sobre ela e se esforça por pôr em prática na sua vida. E ao contrário, aquele que não tem, e até o que acha que tem será tirado, é aquele que recebe a semente da verdade e não trabalha com ela. Joana de Ângeles até coloca uma questão interessante, um exemplo interessante. Se a pessoa recebe a semente para arar a terra e ela, por descuido próprio, por desleixo, por preguiça, não ara a terra, não semeia a terra, não cuida da semente, e a semente não floresce, não germina, ele culpará a Deus, que deu tudo? Ou deverá culpar a si mesmo, a sua própria preguiça, a sua própria força de vontade, a sua própria incoerência? É nesse sentido que nós devemos entender. Porque aquele que não tem é aquele que recebe a semente da mensagem divina e não semeia, e não germina, e não trabalha com ela. O que é não trabalhar com ela? Não colocar em prática. Quantos e quantos cristãos, vamos falar genericamente cristãos, né, para não constranger nós espíritas. Quantos e quantos cristãos que nós todos conhecemos, que falam maravilhas, conhecem o Evangelho de forma brilhante e não praticam? Quantos são aqueles que levantam a mão para falar do outro? Onde já se viu uma coisa dessa, fazer isso ou fazer aquilo? Mas quando vai ao íntimo do coração dessa pessoa, ela também erra. Como todos nós erramos, mas não se esforça por mudar. Prefere colocar a culpa nos outros. E quando retornamos à passagem evangélica descrita por Kardec, no início da instrução dos Espíritos, logo após tem uma mensagem do Evangelho de Marcos: pois da medida que usardes para julgar o teu irmão, a mesma medida será usada para ti. Então é nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos começar a trabalhar. Não trabalhar para mudar os outros, trabalhar para mudar a nós próprios. Porque a única forma de conquistarmos as vestes nupciais que nos abrirão as portas para a grande festa da imortalidade. De forma figurada e de forma concreta.
Porque com que roupa nós adentraremos o mundo espiritual? Com o nosso corpo espiritual, nosso perispírito. Pois bem, a doutrina nos ensina que todos os nossos atos, todas as nossos pensamentos, todas as nossas palavras, elas imprimem no nosso mundo íntimo e no nosso corpo perispiritual uma determinada marca, uma determinada vibração, que pode ser luminosa ou doentia. Será que quando formos convocados ao retorno à pátria maior, como estará o nosso corpo perispiritual? Como estará a nossa veste nupcial? Será que estará digna a adentrar o banquete da imortalidade? É nesse sentido que o Espírito amigo nos convoca a deixar de olhar um pouco os outros e se mirar em nós próprios. Há muitos anos, eu assisti uma palestra do nosso querido irmão Renato Sácaro, e ele contou uma história que me impactou muito, e desde então eu tomo como um exemplo para mim. Diz ele que certa vez foi fazer uma palestra na colônia e havia elegido um tema. E quando ele estava já pronto para iniciar, ele percebe uma amiga dele sentada em uma das primeiras fileiras. E o tema que ele ia abordar aquela noite era exatamente o tema que mais machucava, que mais feria, que mais deveria ser cuidado por essa sua amiga. E ele até imaginou a época, no momento, de mudar o tema, mas estava em cima da hora, não tinha como. E ele foi com aquele tema mesmo. Terminada a palestra, a senhora veio, a amiga dele, cumprimentá-lo, e ele já imaginando que ela ia ficar brava com ele. E ela o abraçou, sorriu e disse: Renato, que maravilha de palestra! Você sabe, fulana de tal que tinha que estar aqui para ouvir tudo isso. Porque é sempre assim. Nós nunca olhamos para dentro de nós, ou nunca abrimos a guarda para analisar que nós precisamos. E aí o que acontece? O divino dispenseiro, Jesus, semeia diariamente em nosso coração a sua mensagem do Evangelho. E o que a gente faz com a semente? Recordemos da parábola do semeador. Saiu pela manhã aquele que semeia a semear. Parte da semente caiu à beira da estrada. Bem, algumas caíram nas pedras. Outras caíram nos espinhos. E outras caíram em terra boa. Será que nós que estamos recebendo essa semente luminosa do Evangelho, não estamos recebendo essa semente à beira do caminho? E o que acontece com essas sementes? Os pássaros vêm e a consomem, e a comem. Ou caem no coração pedregoso, ainda endurecido da nossa alma, e até crescem, mas por não ter firmeza de solo, vem o sol e acaba queimando essa semente. Ou ainda, essa semente cai
no espinheiro do nosso coração, ainda tomado pelos espinhos do orgulho e do egoísmo, que sufocam essa semente que começa a crescer. Será que nós não estamos agindo assim? Será que não seria bem melhor preparar o terreno do nosso coração para que quando o divino semeador semear, que possamos agasalhar carinhosamente essa semente luminosa do Evangelho no nosso coração, como a terra boa da parábola. Porque aí, como diz Jesus, esta germinará e dará frutos, umas 30, outras 60, outras 100 por um, mas todas darão frutos. O que estamos fazendo das dádivas que estamos recebendo? Porque aquele que recebe será dado muito mais. Porque cada vez que colocamos em prática o Evangelho do Cristo na nossa vida, recebemos bênçãos. Não é presente de Deus, ele é de causa e efeito. E sempre que dispensamos essa divina semente, até o que nós achamos que é nosso, que são os nossos bens materiais, que são as posições de destaque do mundo, que são os títulos de nobreza intelectual ou social, até isso será tirado. E aí Jesus nos fala: aonde estiver o seu pensamento, aí estará o seu coração. Nós, particularmente espíritas, que lidamos no cotidiano das reuniões mediúnicas, sabemos por experiência própria quantos são os irmãos que adentram a pátria espiritual e, ao invés de se regalarem com o reino dos céus, com a paz e a serenidade, ficam atormentados pelo apego à matéria. Ficam apegados aos tesouros da glória, da fortuna, da posição social, do apego exagerado, ao invés de aproveitar as bênçãos de Jesus. É sobre isso tudo que Joana nos traz. É sobre isso tudo que aquele que tem, lhe será dado. E aquele que não tem, até o que acha que tem, lhe será tirado. Mas o que eu faço para semear e principalmente para germinar essa semente luminosa? O que eu faço para desenvolver em mim essa semente luminosa, esse patrimônio divino que Deus me deu? E aí adentra a mensagem de Simeão, quando ele diz: o cristão reconhece-se o cristão pelas suas obras. Como disse Jesus, reconhece-se a árvore pelos frutos. Não é possível que um indivíduo, apenas falando o bem, consiga desenvolver essa semente. E como nós
encarnados, somos curiosos. Em matéria de religião, principalmente, nos achamos, de uma forma geral, melhores do que aqueles que são ateus. Entre nós próprios, sempre achamos que a nossa religião é a melhor, porque explica de forma mais completa. Mas mesmo assim, o que vale realmente é a prática. Pode ser um palestrante espírita que faça lives, que faça reuniões antes da pandemia, que more em Cerqueira César e chame-se João. Não importa. Se esse palestrante não fizer nada com aquilo que ele fala, é a semente luminosa jogada em terreno que não é fértil. E tudo aquilo que ele acha que tem, lhe será tirado. Mas para que possamos, tanto vocês quanto eu, quanto todos nós, sermos dignos de vestir essa túnica nupcial, para que possamos ser dignos vibratoriamente de adentrar nas regiões belas do mundo espiritual, através da consciência tranquila, só há um caminho. Fora da caridade, não há salvação. E Simeão nos fala isso. Nos fala que não basta dizer Senhor, Senhor. Quantos são aqueles que traficam com as santas palavras de Jesus por interesses humanos? Quantos são aqueles que falam do Evangelho e fazem o oposto na vida pública, na vida pessoal? E muitas vezes o grau de alucinação é tal que justificam. Ah, eu sou religioso, para não falar eu sou espírita. Eu sou religioso, mas não tenho sangue de barata. Eu sou religioso, mas o que ele fez para mim é complicado. Eu sou religioso, mas eu não sou Jesus. Eu não sou um espírito puro. E se continuar pensando dessa forma e agindo dessa forma, demorará muito tempo para chegar a sê-lo. Então é nesse sentido. Arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar como? Servindo. A vida de Jesus é a maior mensagem da Boa Nova que já existiu. Imagino eu, às vezes, que se Jesus passasse pela terra sem abrir a boca, apenas com seus atos, a sua mensagem ecoaria de tal forma como ela o é hoje. Porque tudo que Jesus falava, ele praticava. Então, vamos pensar um pouco nisso. O que eu estou fazendo? Eu quero ser cristão, mas o que é ser cristão? É falar que é cristão? Não. É muito mais do que isso. É seguir Jesus. E o que Jesus fala que é segui-lo?
aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser segui-lo, aquele que quiser trilhar o seu caminho, aquele que quiser adentrar o reino dos céus, o nirvana, a consciência tranquila, o reino dos céus, o que for, negue-se a si mesmo. Ou seja, negar a si mesmo é vencer o orgulho e o egoísmo. Impõe a sua cruz, porque não vamos nos enganar, estamos num planeta de provas e expiações. Todos nós temos um passado a reparar e provas a vencer para que possa nos conceder o aprendizado necessário. O importante não é a cruz que temos. O importante é seguimos Jesus com essa cruz para que junto a Ele possamos comparar-se a Ele, colocando a nossa cruz, ao nosso turno, no Gólgota da nossa própria libertação moral. E segue-me. O que é seguir Jesus? É fazer o que ele orientou. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Oferecer a outra face. Ser misericordioso. Mas eu nunca vi em nenhum dos 4 evangelhos essa famosa frase: perdoar 70 vezes, 7 vezes, exceto nos casos da ofensa ser muito grave, exceto nos casos da pessoa ter sangue de barata, exceto nos casos em que a pessoa não pode levar desaforo para casa. Realmente, meus irmãos, é um desafio. É um desafio imenso. Ou como a gente poderia dizer, hercúleo, né? Digno de um trabalho de Hércules na mitologia grega. Mas é possível. Emmanuel nos fala: a maior das jornadas inicia com um passo de cada vez. Um dia, a minha vida, os meus atos, palavras e pensamentos refletirão inteiramente a mensagem do Evangelho. Um dia. Mas o que me separa hoje desse dia, talvez seja milhares, talvez milhões de anos. Mas que isso não me desanime. Que isso não me desanime. Que isso não seja motivo para eu abandonar a luta. Porque eu recebi a mensagem do Evangelho como semente luminosa. Tenho a obrigação de seguir adiante. Nem que seja um passo de cada vez. Ou como Emmanuel, mais uma vez Emmanuel nos fala, o Evangelho se expande pela terra lentamente, coração a coração. Vai levar tempo para conseguirmos fazer da nossa vida o inário do Evangelho? Vai. Mas vamos começar hoje. Vamos começar hoje a vencer o nosso orgulho e o nosso egoísmo, perdoando. Abençoando aqueles que nos perseguem, oferecendo a oportunidade de reabilitação àqueles que não gostam de nós e que nós não gostamos deles.
Vamos começar a fazer esse exercício de autoiluminação, que é não colocar a culpa nos outros daquilo que nos acontece. Eu não perdoo porque ninguém perdoaria o que se fez comigo. Você fala em perdão porque você não mora com essa pessoa, porque você não convive com ela, porque essa situação não ocorreu com você. Mas nós não estamos falando de mim ou de você particularmente. Estamos falando de Jesus e de segui-lo. Isso é ser cristão. Eu fico imaginando os cristãos primitivos. Vamos imaginar por um instante. Nós sabemos que pela lei da reencarnação nós podemos estar lá com eles. Muito provavelmente não, porque senão a gente já não estava mais aqui, na condição que estamos, todos nós. Mas imagina, a pessoa vivia em mais absoluta pobreza, marginalizado em Roma. Por amor ao Evangelho, ele ia de madrugada às catacumbas de Roma, aos cemitérios de Roma, para ouvir falar do Evangelho. Como que a gente faz para ouvir o Evangelho hoje? Antes da pandemia, a gente tomava um banho, colocava uma roupa bonitinha, pegava o nosso carro, ia parar na porta do centro, entrava, encontrava um centro bonito, bem arrumado, uma cadeirinha confortável, senta ali e ouve. Pois bem, eles iam de madrugada, com o risco de serem apanhados pela polícia, para ouvir o Evangelho. Às vezes, grupos de policiais cercavam as catacumbas e levavam todo mundo preso. Como ocorreu no livro Ave Cristo, como ocorreu no livro Há 2000 anos. E levavam todo mundo condenado à morte, a morrer na arena com os leões. Pois bem, primeiramente eu vou falar de mim. Se fosse eu, não precisava nem ter o trabalho de me colocar na arena, porque só o medo que eu passaria ali na cela aguardando já era suficiente para eu desencarnar. Mas o que eles fazem? Diante dos leões que vêm, e aí, vamos fazer uma força de pensamento. Imagina um leão vindo diante de você para te devorar. O que eles fazem? Começam a cantar glória a Jesus. Isso é ser cristão. Ah, João, então quer dizer que eu vou ter que caçar um leão aí para provar a minha fé no Cristo? Não. Hoje, Jesus nos pede um testemunho muito mais difícil. Não é enfrentar leões, animais selvagens. Enfrentar os leões das dores, dos problemas, dos desafios que se apresentam dia a dia na nossa vida e que ele nos pede que possamos enfrentá-lo cantando glórias a Jesus. E não fazer o coro com os inconsequentes que se voltam contra Deus por sofrer. O que Deus está fazendo isso comigo? O que eu fiz para Deus para passar por isso? Quando o verdadeiro cristão é aquele que enxerga em tudo uma oportunidade de reencontrar Jesus.
uma oportunidade de ser lapidado. Certa vez eu ouvi uma frase interessantíssima. Todo mundo quer ser diamante. Ninguém quer ser lapidado. Porque para lapidar, dói. Para evoluir, moralmente, dói. Para atravessar a estrada estreita e passar pela porta estreita, dói. Para trajar a túnica nupcial, dói. Mas por que dói? Porque fere mortalmente dois sentimentos que são atualmente base do nosso coração. Há séculos. O orgulho e o egoísmo. Então, meus irmãos, quando Simeão nos convoca a sermos cristãos de verdade, ele está falando isso. Então, qualquer um pode ser cristão. Um budista pode ser cristão. Um hinduísta pode ser cristão. Um maometano pode ser cristão. Um islâmico pode ser cristão. Um ateu pode ser cristão. Qualquer um pode ser cristão. Porque aquele que tem, aquele que recebe a semente luminosa do Evangelho ou da mensagem divina e divulga essa mensagem, principalmente para o íntimo do seu coração, esse receberá muito mais. Em consequência natural do seu próprio adiantamento. Mas aquele que pega a semente e relega ao abandono, até isso que ele tem, até essas ilusões do mundo que ele acha que tem, lhe serão tiradas. E aí renovará novamente a oportunidade de mais uma vez receber a semente luminosa para que um dia ele dê valor. Irmãos, talvez essa mensagem do Evangelho, o capítulo 18, que hoje terminamos, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Talvez seja uma das mensagens do Evangelho mais atuais para os dias de hoje. Mais significativas para os dias de hoje. Nós espíritas sabemos que estamos passando em plena e franca transição planetária. A pandemia vem nos mostrar uma nova forma de viver. Não de viver com os outros, mas viver conosco mesmo. Uma oportunidade abençoada de renovação íntima, de aprender a ser paciente, tolerante, indulgente, misericordioso. E mais uma vez recordamos Jesus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Será que eu estou aproveitando essa oportunidade? Será que em meio a essa transição planetária, em meio às bênçãos que a espiritualidade superior nos concede a cada segundo da nossa vida, estão sendo aproveitadas por nós? Talvez essa é a grande pergunta que esse capítulo deixa para cada um de nós. O alerta de que não adianta nada seguir Jesus pela boca, pela cabeça, se não seguirmos pelo coração.
E como? Através do amor ao próximo. E quem é meu próximo? Rapidamente. Será que meu próximo é minha família só? Será que são os meus amigos? Será que são colegas de trabalho? As pessoas que eu conheço? Lembremos rapidamente da parábola do bom samaritano. Todas as pessoas, todas as personagens da parábola são identificados. O sacerdote, o levita, o samaritano, mas tem um que não é especificado. Tem um que não se fala nada dele. Não se falou o nome, não falou de onde vem, não falou se é rico, se é pobre, se é doente, se é são, se é espírita, católico, evangélico, judeu. Não fala. Que é aquele homem que está caído à margem do caminho. Então, nesse momento, vamos refletir nisso, meus irmãos. Quem é o meu próximo? Aquele que precisa de mim. Esse é o próximo. Quando lembrar amar o próximo como a si mesmo, o próximo é aquele que nos pede um sorriso na rua. Nos pede uma palavra ao telefone. Nos manda uma mensagem de WhatsApp, muitas vezes em desespero, que nós possamos levar uma réstia de luz. Porque nós ainda somos tão sombra, mas a misericórdia é tão infinita, que mesmo assim, Deus nos permite ser instrumentos da sua misericórdia e da sua luz, por irmãos que em dado momento sofrem mais do que nós. E encerro essas nossas reflexões com uma frase de Chico, que eu acho que cabe muito bem a essa mensagem de Simeão. Reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. E é de Chico Xavier. Enxuga as lágrimas do teu irmão e Jesus enxugará as tuas. Que Deus nos abençoe. Muito bem, João. Mais uma vez, nos brindando com uma reflexão tão importante como essa, né? Nos exortando sempre ao amor ao próximo, lembrando sempre que fora da caridade realmente não há salvação, né, João? Exato. Muito bem. Mais uma vez, quero agradecer a presença dos nossos queridos irmãos aqui que estão nos prestigiando e também usufruindo, né, desse conteúdo maravilhoso que a doutrina espírita nos oferece, que o Evangelho de Jesus nos dá. João, gostaria de convidá-lo, então, antes de nós encerrarmos, para fazer uma prece de encerramento. Vamos. E assim, em seguida, nós nos despediremos dos nossos queridos irmãos que aqui estão. Sim. Mais uma vez, eu convido a todos a fechar os olhos e abrir o coração, rogando a nosso Mestre Jesus que nos abençoe, aos nossos queridos irmãos de luz, que nos oriente, nos guie e nos fortaleça, para que não possamos nos perder nos convites ilusórios do mundo, que possamos ter os passos firmes, tendo como bússola o Evangelho e como lema o amor, para que um dia, ao olharmos para trás, a nossa caminhada na Terra possa ter
sido, não obstante as nossas fraquezas e dificuldades, pequenas e simples setas luminosas, para que possa iluminar o caminho daqueles que vêm na retaguarda, para que possam indicar o rumo seguro. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí, meus queridos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, João, por mais... Eu que agradeço, Marcelo, mais uma vez por essa oportunidade. É uma maravilha sempre estar aqui com você, com os nossos irmãos do Samaritano, matando a saudade desse jeito, né? Mas é muito gostoso. E a todos os nossos irmãos, um sincero agradecimento e um abraço no coração. É o jeito que nós temos, né, João? Agora, até podemos voltar, né? Exato. Tá bom demais, tá bom demais. O importante é a gente ótimo. Continuar sempre aprendendo, né? E com essa disposição de nos transformarmos um pouquinho mais a cada dia em pessoas melhores. Claro. Queridos, boa noite a todos, um ótimo fim de noite a todos, uma ótima semana. Segunda-feira que vem estaremos aqui novamente, iniciando um novo capítulo agora do Evangelho, capítulo 19. 19. Ok? Muito bem, meus irmãos. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Uma abençoada semana a todos.